Se eu encontrasse com você hoje na rua e dissesse: "Ah, você tem uma vida fácil", como você se sentiria? Se você se sentiu mal ou ofendida com isso, provavelmente você tem alguma crença limitante que faz com que tudo na sua vida seja difícil. Mulher de vida fácil, você está disposta a ser uma? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, eu sou Diana e eu tô aqui para te empoderar a ter uma vida mais divertida, trazendo conteúdos de expansão de consciência, autoconhecimento, espiritualidade e umas coisinhas a mais também. Tem gente que literalmente se ofende com isso, de ser chamada de uma pessoa que tem a vida fácil. Eu posso dizer que eu já fui uma dessas pessoas, mas eu tenho que me orgulhar de dizer que pelo menos essa crença eu tô conseguindo derrubar. E eu tô aqui para te ajudar a fazer isso também. Tem algumas coisinhas que ficam escondidas na nossa mente inconsciente que fazem com que a gente funcione de um jeito que não traz muita facilidade assim para nossa vida. Tem muitas coisas que a gente aprende que alimentam essa crença sobre a gente não ter facilidade com as coisas. É como se ter facilidade fosse uma coisa errada. Se você ganha dinheiro muito fácil, se você não tem que se esforçar, se você não tem que se matar para ganhar dinheiro, ele não tem valor. Presentes, tem muita gente que não gosta de receber, que acha errado, acha injusto, acha que não é merecedor. E com isso a gente vai construindo toda a nossa vida com base nessa crença de tudo ser muito difícil, de tudo ser muito suado. E se a gente puder ter mais facilidade com as coisas? O que está registrado na sua mente inconsciente é uma ordem para você. E como o nome já diz, é uma parte da mente que está inconsciente. Você literalmente não sabe de forma consciente que tem aquilo registrado e você funciona a partir daquele piloto automático. E falando assim da facilidade, né? Principalmente nós mulheres, a gente acaba sendo ensinada a ter que se esforçar, a ter que se matar, a ter que lutar por aquilo que a gente quer. Se a gente quer um relacionamento, a gente tem que lutar. Se a gente quer ter mais dinheiro, a gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Será que isso é verdade, né? Será que isso é realmente a única forma da gente conquistar as coisas? Tem muita gente que adora, né, a Mulher Maravilha porque ela é uma guerreira, porque ela é lutadora, porque ela batalha, ela não tem medo, ela enfrenta. Só que será que é saudável a gente viver nesse estado de luta, né? Esse estado de tensão o tempo todo? Será que para o nosso corpo isso é saudável? Quando a gente está nesse estado de luta e fuga o tempo todo, a gente manda uma informação para o nosso cérebro produzir mais cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Por isso que tanta gente hoje que aparece com doenças, os médicos dizem que a origem daquela doença foi estresse. E é isso mesmo, porque o estresse desregulado, ele traz muito cortisol para o seu organismo e muito cortisol atrapalha os outros hormônios. Então, às vezes, a mulher não consegue engravidar porque vive muito estressada, os hormônios sexuais dela não conseguem ser transportados, eles não conseguem chegar onde tem que chegar porque tem muito cortisol no organismo. Resolvi fazer esse vídeo para trazer mais conscientização sobre essa forma de pensar. Essa forma é muito ensinada pra gente. É como se a gente não tivesse valor se a gente tivesse uma vida mais fácil e mais leve. A gente tem que lembrar que tudo que a gente acredita, a gente manifesta na nossa vida. Então, se eu acredito que tudo precisa ser difícil, eu vou estar sempre criando situações de dificuldade, porque eu preciso comprovar que aquilo que eu acredito é real. Quando a gente fala de manifestação e atualização, o universo ele vai te entregar justamente aquilo que você acredita. Então, se você tem essa crença aí de que tudo precisa ser difícil para ter valor, vai ser legal você olhar para isso de um jeito diferente. Por que não ter facilidade? A facilidade é diferente de fácil. Às vezes você vai ter que desenvolver um trabalho que vai sim ter uma demanda para você, vai exigir um pouco mais de você, mas você ainda assim pode ter facilidade com isso. Depois que eu comecei a aprender sobre facilidade de verdade, né, com ferramentas de expansão de consciência, dando cursos em atendimentos, eu comecei a fazer uma pesquisa na minha vida e eu vi que eu criava muita situação de dificuldade. Eu já fui bancária e eu trabalhava muito longe da minha casa, muitos anos atrás, e eu dizia que eu queria trabalhar mais perto, que eu queria ter mais facilidade, que eu queria
uma agência mais perto da minha casa. E isso aconteceu. Apareceu uma vaga, eu passei pelo processo seletivo e fui aprovada. Só que quando eu estava para ser transferida, a vaga simplesmente sumiu. O lugar onde eu ia trabalhar deixou de existir. E quando eu faço um exame, né, da minha consciência do passado, eu reconheço que eu tinha essa crença de que as coisas precisavam ser difíceis para ter valor. Como assim eu ia ter essa facilidade de trabalhar perto da minha casa? Da boca para fora, eu falava que eu queria uma agência mais perto. Só que no meu inconsciente tinha essa crença. Então, com isso, eu criei essa realidade, sem saber. Por isso que é tão importante a gente olhar para as coisas que não estão funcionando muito bem, começar a se perguntar: da onde veio isso? No que realmente eu acredito? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Muito provavelmente eu teria criado algum outro problema, ou eu não iria dar conta do trabalho, porque eu não acreditava que era possível ter facilidade. Tem uma outra coisa que a gente precisa olhar: gostar de resolver problemas. Quando você tem essa crença de que você é boa resolvendo problemas, cuidado com isso. Você vai estar sempre atraindo problemas para você resolver, desde os mais simples até os mais complexos. Quando a gente começa a pedir para ter mais facilidade com as coisas, os problemas eles podem até chegar, mas eles não vão ter o peso que tinham antes. Quando você acredita que as coisas têm que ser difíceis, é como se você tivesse um grão de areia e aquilo pesasse 1 tonelada para você. Agora, quando você sabe que as coisas podem vir com facilidade, você pode passar com facilidade pelas coisas, aquilo é o que é. Tem o peso do grão de areia e nada mais que isso. A facilidade, ela tem a ver com não pôr força para fazer alguma coisa. Você não tem que pôr aquele esforço, não é aquela coisa suada, não é sacrifício para você. Você faz com facilidade. Às vezes a gente confunde um pouco o esforço com a dedicação. A dedicação, na verdade, é o compromisso que você tem com aquilo que você está fazendo. O esforço já vem do peso, aquilo pesa para você, aquilo te maltrata. Aquilo é difícil. E essa crença, ela fica escondida em várias falas da gente no dia a dia. Sabe quando chega o final do mês que você pagou suas contas e aí você fala: ai, nossa, foi suado, mas eu dei conta de pagar. No fundo, você tem um orgulho de fazer as coisas com dificuldade. É como se só assim tivesse valor. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que contaram pra gente e a gente passou a funcionar assim. Isso está muito relacionado com o medo do que as pessoas vão falar da gente, né? Eu sei bem como é isso porque isso era muito presente na minha vida. E aí, quando eu parei de colocar a opinião dos outros na frente da minha, foi aí que as coisas começaram a funcionar. Isso se chama permissão, tá? Permissão não é você aceitar o que estão falando de você, não é você acreditar que aquilo é verdade. E também não é você sair por aí brigando com todo mundo, reagindo, tentando se defender. Não, a permissão é você simplesmente deixar aquilo vir e aquilo só vai passar por você. Você não se afeta, você não é efeito daquilo. E hoje eu consigo perceber quantas vezes eu fui efeito do que outras pessoas falavam de mim. Quando a minha primeira filha nasceu, eu optei mesmo por parar de trabalhar e cuidar dela. Então, aqui em casa, eu e meu marido, a gente conversou e deu certo. Eu pude fazer isso, a gente teve que rever algumas coisas, algumas contas, mas eu consegui fazer isso. Era um desejo meu. E tinha muita gente que achava isso estranho, achava isso errado, achava que, nossa, essa daí tem a vida fácil, né? E, sem saber, eu colocava isso para dentro da minha realidade e mesmo sem precisar, eu criava problemas onde não tinha, para poder me proteger, para falar, ó, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, né? E se a gente não precisasse mais ser efeito do que as outras pessoas pensam? Os outros são os outros, cada um tem sua realidade, cada um tem sua vida, cada um tem as suas crenças. E sim, pode ser que para um monte de gente isso seja um absurdo. Você ter uma vida fácil, você não se estressar, você ter leveza, você ter flexibilidade no trabalho, você ter liberdade financeira, você trabalhar da sua casa, trabalhar poucos dias na semana e ainda assim ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que vai falar que você está fazendo alguma coisa errada, tem muita gente que vai falar que você é uma dondoca,
Você está disposta a receber esse tipo de julgamento? Não que isso vá acontecer, mas se você perceber que você não está tão disposta assim, que as pessoas falem de você, você não vai deixar isso acontecer. Você vai estar toda hora levantando barreira, porque tudo aquilo que a gente não está disposto que façam pra a gente levanta uma barreira gigantesca para tentar evitar. Só que quanto mais eu tento evitar, mais daquilo eu coloco para dentro da minha vida. É meio louco isso, mas é só você perceber tudo aquilo que você não quer ser vista como, você está tentando evitar, você está pondo mais disso na sua vida. E quando eu te pergunto se você está disposta a ser falada desse jeito, isso não significa que você tem que gostar se alguma pessoa te chamar disso ou ficar te cutucando. Não é isso. Quando a gente está disposto a ser alguma coisa, a gente só está na disposição. Aquilo pode vir passar por mim, eu não vou ser efeito daquilo. Eu não ligo para o que vão dizer. Consegue perceber? Eu trabalho com ferramentas de Access Consciousness também, que é uma modalidade que traz uma série de ferramentas para a gente expandir a nossa consciência de forma muito simples e rápida, para a gente limpar as energias que estão impedindo a gente de avançar. Uma das ferramentas de Access que eu mais gosto é o mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho até um porta-copo aqui com esse mantra. Esse mantra, ele vem para começar a derreter da nossa mente inconsciente esses implantes sobre facilidade. Porque isso se torna um implante em você, que te impede de receber qualquer coisa que venha com facilidade. A recomendação do Gary Douglas, que é o fundador de Access, é repetir esse mantra 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, pelo menos. E quando você faz isso com presença, pedindo com seu coração, você consegue destruir tudo isso que está criando dificuldade na sua vida. Eu recomendo que você faça e depois volta aqui para me contar o que você está achando desse mantra. Como eu descobri que eu tinha esses implantes, eu faço esse mantra o tempo todo e todas as vezes que eu vou sair de casa para tudo, eu peço para ter facilidade. E assim eu vou tendo clareza e aí eu consigo mudar aonde eu estou ainda escolhendo por não ter facilidade. Se tudo isso aqui fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Esse canal é novo, eu estou trazendo muita coisa legal sobre expansão de consciência para contribuir com você, para criar a vida que você deseja. Se você começar agora a mudar essa crença limitante de não ter facilidade, você vai ver como a sua vida vai voar.